gosta de vir no outro culto, traz alguém novo, né? Traz um visitante, uma pessoa nova, convida para estar aqui na igreja, participar do culto. 17h30 é o nosso horário novo, e eu tenho certeza que o Senhor, em breve, antes do meio do ano, nós vamos estar com esse culto lotado, conforme é o segundo culto, para a honra e para a glória do Senhor nosso Deus. É uma alegria ter cada um de vocês aqui conosco nessa noite, e a minha oração sempre é que essa paz, que essa abundância do Senhor, ela possa chegar ao teu coração, à tua vida, e que nesses dias de propósito, nós estamos em 21 dias olhando para, como é? 21 dias olhando para 21 dias olhando para Jesus. E quando eu falo assim, olhando para Jesus, não é contemplando a cruz, ou a imagem de Jesus, ou um quadro que retrata a pessoa dele. São 21 dias concentrados, focados em olhar para Jesus, aquilo que Ele fez, e receber do próprio Senhor, daquilo que Ele fez na sua vida. Porque, naturalmente, nós somos muito focados nos nossos problemas, nas crises que nós passamos, nas dificuldades que nós temos, e a gente precisa pegar esse problema e colocar ele um pouquinho de lado, e colocar os nossos olhos, aí sim, colocar os nossos olhos em Jesus. E vou falar muito sobre isso hoje, mas é importante que uma chave seja virada, e quando essa chave é virada, aí nós vamos desfrutar, a palavra é essa mesmo, desfrutar do melhor de Deus, da presença de Deus e da graça de Deus. Diz assim: eu quero. Então faz assim com a mão agora, deixa eu ver, faz assim. O seu problema, ou os seus problemas, se for muito problema, eu vi gente fazendo assim, porque é pouco, né? Mas tem outros que fazem assim, porque é muito. Seja quantos forem esses problemas, junta todos eles assim, coloca no lado aqui agora, assim, coloca no canto aí, do lado da sua cadeira, perto de você. Vamos deixar ele de lado, sabe? Tira o foco dele, seja ele uma questão familiar, uma questão financeira, seja uma questão de saúde, seja um problema de relacionamento. Vamos deixar ele de lado agora, porque o nosso foco, diga assim, o meu foco está em Jesus. Vamos colocar o foco em Jesus, os nossos olhos nele. E nós vamos ver que quando fazemos isso, a nossa vida muda, a nossa história muda, a realidade que nós passamos, ela vai mudar. Quem está comigo diz amém? Amém? Glória a Deus, então. Repete comigo assim, a chave que vai mudar a sua vida. Sabe, eu estava pensando em colocar um título, a chave que pode mudar a sua vida. Mas assim, eu não queria colocar esse negócio na condicional, mas eu queria ser mais assertivo, eu queria ser profético e declarar que essa chave, hoje, ela vai mudar a sua vida, ela vai mudar a sua história, você vai viver dias diferentes, novos, abençoados, cheios da presença do Senhor. E isso tudo tem a ver com o quê? Com olhar para Jesus. E eu queria começar nessa manhã, foi de manhã, de tarde, de noite, a confusão, né? De manhã eu fico vigiando para não dizer de noite. Agora de tarde eu falei de manhã. Isso vai acontecer de vez em quando. Então nessa tarde, ou já é noite? 6h20, já é noite, né? Então nessa noite, eu queria focar com você e chamar a sua atenção, para que o seu olhar pudesse estar nesse fato. E eu vou começar falando então a respeito das igrejas do Apocalipse. Sabe, capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse, tem um retrato ali do próprio Jesus, ditando cartas, João escrevendo, e essas cartas elas eram endereçadas aos anjos da igreja, aos pastores das igrejas, daquelas 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Laodiceia, Tiatira, Pérgamo, enfim, 7 igrejas, 7 pastores receberam cartas, a maioria deles foram repreendidos em algum momento e elogiados em outras, mas uma igreja passou batido, com só elogios e parabéns e galardão da parte de Deus. Mas eu queria me ater aqui, em especial, em uma igreja, diga Laodiceia. Laodiceia é uma igreja que vai nos servir de modelo, e ela também é modelo para muitas outras igrejas nos nossos dias, e Jesus escreve para ela. Sabe, a grande questão que levou Jesus a escrever para a igreja de Laodiceia e questionar o seu funcionamento, a vida daquela igreja, era uma questão de mornidão, diga mornidão. O que é ser morno? Morno é quando você pega algo frio com algo quente e mistura. O frio, quando misturado com o quente, fica morno.
Às vezes a gente gosta de coisas mornas. Vamos tomar um café com leite. Então, se o café está muito quente, eu coloco um leite o quê? Frio, para ficar morno. Muita gente gosta do morno. Mas a verdade é que, do ponto de vista espiritual, quando Deus olha para o morno, ele enjoa, causa náusea em Deus. E ele diz assim para aquela igreja: porque você não é quente nem frio, é melhor você tomar um suco gelado ou um café quente do que tomar um café com leite morno, porque você não é quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. O problema daquela igreja era a mornidão. Nos dias de hoje, essa mornidão é chamada muito de equilíbrio. Não, é preciso ter muito equilíbrio, é preciso ser equilibrado na opinião, é preciso ser equilibrado naquilo que nós fazemos. E muitas das vezes essa questão de equilíbrio ou de mornidão nos levam à mornidão e ao equilíbrio espiritual, de querer agradar um, agradar outro e fazer as coisas dessa maneira. Quando se trata de vida espiritual, irmão, não podemos ser mornos, precisamos ser intensos. A vida espiritual é intensa. O fogo de Deus representa o padrão do crente com relação à sua vida espiritual. Aquele que está tudo bem, está na pasmaceira, está na indolência, está na inércia, esse tipo de gente não agrada a Deus de maneira nenhuma. Por quê? É melhor estar frio, porque o frio em algum momento vai perceber que precisa aquecer. Mas o que é morno, ele está satisfeito, está tranquilo, está de boa, assim está muito bom, está muito confortável, não precisa mudar nada. Mas isso tudo acaba fazendo com que você fique mal com o Senhor, porque Deus não gosta desse tipo de atitude. Quem está me entendendo, diz amém? Me ajuda aí, diz para a pessoa que está do seu lado, diga assim: Deus não gosta de mornidão. Então seja quente, ou seja frio, mas não seja morno. Aqui está a solução que o próprio Jesus deu. Apocalipse capítulo 3, versículo 18. Apocalipse capítulo 3, a água está gelada, não está morna, hein? Apocalipse capítulo 3, versículo 18, diz assim: eu te dou esse conselho. Quem está dando o conselho, diz? Quem deu o conselho? Jesus. Então Jesus diz assim: dou-lhe esse conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha ou a vergonha da sua nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Cada um desses temas aqui dá uma mensagem, dá um sermão. Mas eu queria me ater a uma frase na última parte do versículo, o último conselho de Jesus. Vamos repetir juntos? Comprar colírio para ungir os olhos. Vamos todos juntos? Comprar colírio para ungir os olhos. Assim como os fariseus eram a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é uma igreja que tinha olhos, mas não via. Tinha ouvidos, mas não conseguia escutar, não ouviam bem. Sabe, eu quero dizer para você com isso, irmão, eu estou falando espiritualmente, ministerialmente, que o verdadeiro olhar do crente, ou o perceber a vontade de Deus, o olhar para a palavra, o escutar a palavra e perceber essa chave sendo virada, isso tudo vem de revelação. Diga revelação. Revelação do céu. É quando você está lendo a Bíblia, aquele texto salta. Sabe, eu não sei se isso já aconteceu com você, se acontece frequentemente. Quando você está lendo a Bíblia, o texto salta aos seus olhos. Nada mais te chama atenção, porque aquela palavra está falando com você. Aquele texto é para você, aquilo virou uma palavra rema, aquilo é uma revelação de Deus para a sua vida. Isso pode acontecer no meio de uma palavra, na célula, numa reunião, no louvor, na pregação do pastor. Tem um momento que essa palavra precisa ser viva no seu coração, e isso é os seus olhos estarem abertos, ungidos, para você poder ver a verdade dessa palavra. Então, o verdadeiro conhecimento espiritual, ele não é fruto, ele é fruto de revelação, mas isso não significa dizer que essa revelação você vê aquilo que ninguém viu. A verdade da revelação é você olhar e ver com os olhos de Deus. Então repete comigo: a verdadeira revelação é ver com os olhos de Deus. A verdadeira revelação é essa. Você não precisa saber, conhecer
ter a revelação que ninguém teve, nenhum outro pastor, em nenhum outro momento. Mas você precisa pegar aquele texto, aquela palavra, aquela porção, aquilo que você ouviu e olhar para aquilo com os olhos de Deus. Aí Deus está iluminando você, está revelando a você a vontade dEle. Sabe, a revelação de Deus sempre vai produzir em nós um coração incendiado por essa palavra rema, a palavra que muda, a palavra que transporta. Por isso é importante, eu já ensinei para vocês isso, no livro de Efésios, no capítulo 1, Paulo ensina uma oração. Ele fala lá para nós, ele fala para a igreja de Éfeso, que aliás é uma das igrejas que receberam a carta de Jesus em Apocalipse, mas ele diz assim, peça a Deus, o Deus do nosso Senhor, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele diz que nos dê, agora você vai dizer que me dê, espírito de revelação e de sabedoria, no pleno conhecimento de Deus, que os olhos do meu coração sejam abertos. Abertos para quê? Para quando você for confrontado com a palavra, essa palavra ser luz na sua vida, ser revelação de Deus, ser chave que vai mudar a sua história. Porque a palavra é essa espada, a Bíblia diz, a espada que penetra, corta dos dois lados, capaz de separar alma e espírito, juntas e medulas. Por isso é tão importante fazer essa oração e receber essa revelação que vem de Deus. Diga assim, Jesus é a luz. Eu falei sobre isso essa semana, quando Paulo estava saindo da cidade de Jerusalém e indo para Damasco para prender crente. No meio do caminho, no final do caminho, uma luz intensa brilhou sobre ele. Sabe, Jesus, ele é a luz que ilumina também, às vezes é a luz que cega, e às vezes é preciso que o indivíduo fique cego, para depois ele poder ver claramente. Sabe, é importante a gente entender isso. Às vezes há um momento de cegueira, para que depois possa haver um momento de revelação de Deus, da graça e da glória de Deus sobre a vida da pessoa. Diga assim, eu quero. Quantos querem? Quantos querem de fato ter revelação de Deus? Quantos querem conhecer melhor a Deus? Quantos querem ver e perceber essa palavra rema, essa palavra ungida, essa palavra poderosa que muda a história da vida? E é disso que eu estou falando hoje. No livro de João, no capítulo 9, nos versículos de 5 a 7, esse é um texto que eu uso muito no encontro, mas na primeira parte, do versículo 1 até o versículo 5, quando tem um cego de nascença sentado na beira do caminho, e Jesus está passando por ali, e ao passar, alguém pergunta para Jesus, mestre, quem pecou, esse ou seus pais, para que ele nascesse cego? Sabe, a verdade é essa, os olhos das pessoas estão sempre voltados para o problema, para a crise, para a dificuldade. E ali eles estavam questionando a Jesus quem era o responsável por aquele homem nascer cego. Quem era a culpa? Às vezes a gente quer procurar culpa. E sabe, esse monte de problema, ou esses poucos problemas que você colocou do lado da sua cadeira, esses mesmos problemas, eu estou dizendo para você, ao invés de ficar focado em quem é a responsabilidade, ou de quem é a culpa, quando você olhar para ele de novo, preste atenção para dizer assim, problema, você é uma oportunidade. Vamos repetir juntos? Problema. Vamos melhorar, vamos trazer isso para o pessoal. Diga assim, o meu problema é uma grande oportunidade. Vamos lá, a frase toda? Foi isso que Jesus disse. Não pecou nem ele, nem o pai, mas isso é uma grande oportunidade para que a glória de Deus se manifestasse na vida dele. Então, às vezes a gente passa por uma situação, por um problema, por uma crise, mas isso nada mais é do que uma oportunidade de Deus estar te dando, para quê? Para que a glória de Deus se manifeste em você. Aquele camarada era cego, nós sabemos disso, mas olha só, quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus naquele momento que se encontra, vamos ver o texto, João 9, de 5 a 7, Jesus disse assim para ele, enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo, e tendo dito isso, ele cuspiu no chão, diga, unção. Tem uma igreja que eu vi uma vez, indo aqui para a região do interior do estado, que era a igreja do cuspe de Jesus, a igreja do cuspe de Jesus. Compre de mim, Jesus disse para Laodiceia, compre de mim colírio para que os seus olhos sejam ungidos e você possa ver claramente. E agora Jesus faz e dá uma revelação disso, cospe no chão, faz saliva, faz lama, faz lodo ali com a poeira, com a terra, aquele lodozinho nojento, mas era o cuspe de Jesus, é unção, e ungiu os olhos do cego. Sabe, nessa noite, a palavra de Deus, ela precisa ungir os seus olhos. Eu não vou aqui cuspir no chão, para poder passar cuspe no seu olho com poeira.
Mas eu quero que você entenda que isso é uma figura de que os seus olhos precisam ser ungidos para você poder ter a revelação. Mas eu enxergo bem, e assim eram os fariseus, assim era a igreja de Laodiceia. E sabe o que Jesus diz para eles? Se vocês fossem cegos não teriam pecado, mas já que vocês dizem que estão enxergando bem, o pecado permanece sobre você. Por quê? Porque eles estavam dizendo que tinham discernimento, e que faziam e tomavam as decisões baseados naquilo que eles estavam vendo, mas eles não conseguiam ver claramente. Por isso aquele cego era tão importante, porque a glória de Deus se manifestaria na vida dele. Então Jesus cospe, faz aquela unção, passa ali no olho do cego e diz para ele assim: agora você vai e lava-te lá no tanque de Siloé. Siloé significa enviado, diga enviado. Enviado. Então aplicou lama e mandou que ele lavasse no tanque de Siloé. Então o homem foi e se lavou e voltou vendo. Voltou vendo. O que curou? A lama? Não. A obediência, a fé, o fato de ele ter ido ao tanque de Siloé, ao tanque do enviado. Jesus começa esse texto dizendo assim: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Por quê? Porque Jesus, ele é um enviado de Deus para trazer luz, para trazer revelação, para iluminar o caminho, o coração das pessoas. E Jesus continua fazendo isso através do Espírito Santo, iluminando mentes, iluminando o coração. Então, quando ele vai ao tanque de Siloé, ao tanque do enviado, quem é o mesmo enviado? Jesus. Então, quando ele vai a Jesus e se lava, sabe, o próprio Jesus disse que aquele que cresce nele, do seu interior, fluiriam rios de águas vivas que jorrariam para a eternidade. Essas águas do tanque de Siloé, do tanque do enviado, naquele momento aquelas águas se transformaram em águas vivas, e os olhos daquele cego foram abertos a partir de uma unção feita pelo Senhor Jesus. E a minha oração é que nessa noite, sabe, nessa noite os seus olhos sejam ungidos também, e que no final desse culto, essa palavra que é água, que limpa e que lava, possa abrir os seus olhos, possa virar a chave de alguma maneira, em algum momento, em que essa situação, esse problema que você colocou aí do lado da sua cadeira, ele nunca mais vai voltar a atormentar a sua vida, nem a sua família. Eu creio nisso, e quem crê comigo diz um amém. Glória a Deus. Agora, mais importante do que mistura, era a obediência e ir ao tanque, aonde o enviado havia encaminhado aquele homem. Olha só o testemunho do ex-cego. Agora não é mais cego, agora é ex-cego. João 9, versículo 11. João 9, versículo 11. Os fariseus começaram a interrogar ele, o pessoal da religião, os escribas: como é que você curou? Quem te curou? O que aconteceu? Você era cego mesmo? Fizeram perguntas de todo tipo, porque ninguém queria aceitar o fato de que um cego estava vendo. Mas então ele responde assim para os fariseus: um homem chamado Jesus. O homem chamado Jesus. Observe que ele usa aqui o artigo definido o, ele não usa o artigo indefinido um. Não é um Jesus, é o homem, aquele Jesus, o mesmo Jesus, aquele que te salvou. Ele também abre os seus olhos e o seu entendimento. Então o homem chamado Jesus misturou lama, terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me no tanque de Siloé. Eu fui, lavei-me e agora eu vejo. Diga: agora eu vejo. Coloque a mão sobre os seus olhos e diga assim: Senhor, nessa noite, abre os meus olhos, me dá entendimento, sabedoria, revelação, para que eu possa ver claramente, em nome de Jesus. Que essa seja verdade na sua vida. Sabe, Jesus quebrou muitos paradigmas e era muito necessário que aquilo acontecesse na vida daquele homem, mas houve um preço a ser pago, o preço da obediência. Aí a chave foi virada e o resultado na vida dele foi uma vida nova, podendo ver claramente todas as coisas. É muito difícil, é muito ruim, é muito chato, inclusive, a gente olhar para a vida e perceber apenas o sentido natural da vida, perceber simplesmente o sentido humano da vida, físico, aonde existe muito mais da parte de Deus para que seja revelado, mostrado para cada um de nós. É por isso que o véu precisa ser retirado. Então vamos falar juntos? Retirando o véu. O que precisa ser retirado?
Eu falei de Ló, né? Ló semana passada, ou retrasada. O véu, Ló precisava ser retirado para que Abraão também pudesse ver claramente. Sabe? Então a revelação de Jesus, ela sempre retira o véu dos nossos olhos, para que a gente possa ver melhor. Por isso o propósito, 21 dias olhando para Jesus, para que esse véu da dificuldade, do problema, da crise, ele possa ser retirado e nós possamos ver claramente a vontade de Deus para cada um de nós, e essa certamente é a vontade de Deus para a sua vida. O foco precisa ser Jesus. Sabe, naquela conversa toda, os fariseus, eles foram muito confrontados, porque o testemunho daquele ex-cego, ele foi contundente, e fica muito claro que os verdadeiros cegos naquela situação toda eram os fariseus, porque eles achavam que viam, baseado na experiência natural, mas na verdade Jesus estava mostrando que a sua visão era turva, e que eles não enxergavam muito bem. Sabe, isso aconteceu de uma forma tão profunda, que no meio daquela discussão, daquele interrogatório, aquele cego foi expulso da sinagoga. Não aguentaram, mandaram ele embora. Não aguentaram o confronto da verdade, da realidade de alguém que tinha os seus olhos abertos. Sabe, quando os seus olhos forem abertos, tem pessoas que não vão suportar, não vão aguentar, porque você vai ver tão bem, eu não estou falando ver fisicamente longe, ler sem óculos, mas a sua visão vai aumentar tanto, a sua fé vai ser tão potencializada, que você vai ter o mover de Deus agindo sobre você e em você o tempo todo. E aí o que acontece? Muita gente não gosta disso, mas líderes e pastores são assim, eles olham para a pessoa e veem que aquela pessoa precisa de algo. Por quê? Porque eles têm a visão já aberta para esse lado, eles conseguem ver no espírito uma situação, mas a pessoa não gosta de ser confrontada, e muitas das vezes nós parecemos fariseus ou laodicenses. E o que Jesus disse? Se nós nos comportarmos com mornidão, não agrada a Deus. Por isso nós precisamos comprar, diga adquirir, colírio para ungir os olhos, para que nós possamos ver claramente. Sabe, que os seus olhos sejam abertos nesse dia. Quando ele foi expulso então da sinagoga, Jesus ouvindo que isso tinha acontecido, versículo 35 do capítulo 9, Jesus ouviu que o haviam expulsado, e ao encontrá-lo disse: você crê no Filho do Homem? Mas o camarada era cego, ele não tinha visto Jesus ainda. Quando ele foi curado, ele estava lá em Siloé, que era a representação do enviado, mas fisicamente ele ainda não tinha visto Jesus. No versículo 36 ele pergunta então assim: mas quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus responde, olha a palavra, e disse Jesus no versículo 37, você já o tem visto, e é aquele que está falando com você. Então o homem disse para Jesus, Senhor, eu creio, e o adorou. A visão, quando está aberta, essa palavra é liberada no coração, eu creio. A visão aberta promove a fé, a visão aberta rompe com as limitações naturais, a visão aberta rompe com os empecilhos naturais, e você consegue crer a ponto de conquistar, você consegue crer a ponto de estabelecer aquilo que é a vontade de Deus. Exatamente, a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus sobre a sua vida. A visão abre, a chave vira, você tem a revelação, o seu comportamento muda, as suas atitudes mudam, e você vai ver, vai desfrutar da glória de Deus na sua vida. Sabe, ouvir a palavra, todos nós ouvimos, talvez você, alguns menos, outros mais, mas aqueles que leem a Bíblia todos os dias, que ouvem ministração todos os dias, ele tem capacidade, ouve muita palavra. Mas o próprio Tiago, na carta de Tiago, do apóstolo Tiago, irmão de Jesus, ele diz, sede, pois, cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. É por isso que os olhos precisam ser abertos e os ouvidos precisam ser destapados, porque senão a gente está recebendo como recebe a notícia natural. Tem uma guerra na Ucrânia, a pandemia está diminuindo, o resultado do futebol, a questão da corrida política, é só informação. Mas a Bíblia precisa ser transformadora em você, a palavra precisa trazer revelação. Diz amém? Que a palavra de Deus possa revelar o seu coração. Aquele cego, quando abriu os olhos, a primeira coisa importante que ele viu foi Jesus, e quando ele vê Jesus, ele o recebe como seu Salvador. Por que ele deveria crer? Porque você está vendo, e eu sou aquele que curou você. E ele disse, Senhor, eu creio, e se prostrou na presença de Jesus.
Agora, todas as vezes que a gente tem a visão aberta, ou está procurando por isso, há um confronto. Repete comigo, o confronto da visão. A visão confronta, sempre confronta. A visão sempre confronta. Não é à toa que tem um ditado por aí que diz que aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Porque a visão confronta. Pode até ser verdade, mas se você não viu, machuca menos. Quando você vê, aquilo começa a doer mais na sua vida. A visão confronta você. Sabe? E algumas questões nos impedem de receber as bênçãos de Deus, as bênçãos do Senhor, que na verdade elas já são nossas. E nós precisamos hoje, pelo menos em algum aspecto, sermos confrontados com essa visão. Então repete comigo assim: hoje eu vou ser confrontado com uma visão clara. Preste atenção nisso, não é para ser agressivo a você, mas é muito importante que você entenda e participe disso. Lá no encontro, numa das palestras mais novas que nós temos, eu falo de 3 raízes, e são raízes que produzem frutos, e a gente fica tratando dos frutos e não consegue resolver o problema das raízes. Então tem a raiz do estresse, tem a raiz do medo e tem a raiz do estresse, raiz do medo e raiz da condenação. Quem já foi para o encontro com Deus aqui? Deixa eu ver. Quem não foi está precisando ir. E talvez alguém que levantou a mão está precisando ir de novo, hein? Para poder lembrar do fato. São raízes, e essas raízes elas produzem frutos. E um desses frutos eu queria trazer para vocês como confronto é a ansiedade. Qual fruto? Eu não ouvi qual fruto? Ansiedade. A ansiedade é um dos frutos provocados pelo medo, sobretudo pelo medo. O medo provoca ansiedade. E a ansiedade é algo que bloqueia a sua fé e impede que a bênção de Deus chegue na sua vida. Misericórdia. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz assim: lancem sobre ele. Quem tem que lançar? Diga eu. Quem é ele? Jesus. Então lancem, eu lanço, diga eu lanço. Eu lanço. Dá até para conjugar o verbo lançar. Eu lanço, tu lanças, ele lança. Nós lançamos. Vamos lançar o quê? A nossa ansiedade sobre ele, sobre Jesus. Então lance, não pode ser eu lançarei, e nem pode ser eu já lancei, mas precisa ser eu vou lançar agora, é hoje, esse é o dia em que a sua visão precisa ser aberta. Então lance sobre ele toda, não é alguma ansiedade, porque a ansiedade se manifesta de muitas formas, por causa de muitos problemas. Ansiedade por questões familiares, questões financeiras, problemas de saúde, ansiedade por incerteza, por insegurança, ansiedade porque vai no médico, ansiedade porque tem medo de um resultado, ansiedade por qualquer razão. O telefone toca, já está ansioso, quem será? Ansiedade. Então lance sobre ele não é alguma ansiedade, é toda ansiedade, diga toda. Toda ansiedade lança sobre ele. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Diz assim, ele cuida de mim. Para essa chave virar, é preciso que a fé brote no seu coração. Porque senão você não acredita e continua ansioso. E quanto mais ansioso você fica, mais você bloqueia a ação de Deus na sua vida. Então a ansiedade, ela bloqueia a ação de Deus na sua vida. Quando nós ficamos ansiosos, nós agimos precipitadamente. E normalmente agimos com as nossas próprias forças, não temos paciência de esperar e descansar em Deus. E aqui, desculpa, eu não estou alimentando a indolência em ninguém, mas eu estou ensinando e incentivando cada um de nós a ter atitudes movidas pela fé. Um exemplo claro disso é Abraão. Abraão e Sara ficaram muito ansiosos, eles tinham uma promessa, mas a promessa estava demorando, a promessa não se cumpria, Isaac não nascia, e assim, o tempo estava passando, Sara era estéril, Abraão estava ficando velho, então a dificuldade cada vez era maior. Então ele resolveu ouvir o conselho da sua mulher: pega aqui a minha escrava Agar, tenha relações com ela e tenha um filho com ela, aí o filho da promessa vai nascer, e você vai receber aquilo que Deus prometeu. Irmão, nasceu Ismael, mas a promessa de Deus não se cumpre através da força do homem, não é na força do braço, não é na visão natural, e todo mundo sabe como os ismaelitas criaram problemas futuros para todos aqueles que eram descendentes de Isaac.
dos filhos de Israel. Porque a ansiedade levou Abraão a agir precipitadamente. A promessa naquele momento ela ficou bloqueada. E ao invés de derramar sobre ele a promessa, o que aconteceu foi uma atitude que levou ele a muito sofrimento e a muito problema. E é preciso que a gente entenda isso. E eu quero mostrar Jesus falando a respeito no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos de 27 a 30, diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem de vocês, qual é a pessoa que por mais preocupado, ansioso, nervoso, estressado, seja lá o que for, pode fazer com que viva uma hora a mais? Eu digo até que se você ficar ansioso demais, você pode viver uma hora a menos, mas nunca vai conseguir viver uma hora a mais. Não dá, é impossível. E Jesus está mostrando isso, e é por isso que Pedro diz: lance sobre ele toda a sua ansiedade, a sua preocupação, o seu estresse. O olhar e focar no problema não vão mudar a situação, mas o olhar e focar em Deus muda a situação. Aquele cego, ele foi curado da sua vista. Ah, mas é aquilo no passado. É porque a chave ainda não virou na sua vida, na sua mente. O mesmo Jesus que curava naquela época, Ele continua curando hoje, Ele continua visitando hoje, Ele está abrindo vistas hoje, Ele está mudando histórias hoje, Ele quer mudar a história da sua vida, Ele quer mudar a história da sua família. Creia nisso, diz amém, eu creio. Jesus continua: porque vocês se preocupam com roupas? Olha para os lírios do campo, eles não trabalham, não tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles.